Hoje, 19 de março de 2025. Governo propõe isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e taxação extra para super ricos. Combustíveis sobem mais que a inflação em fevereiro, com gasolina e diesel liderando altas. Ataques israelenses em Gaza deixam mais de 400 mortos, incluindo crianças e líderes do Hamas. Azerbaijão e Brasil defendem financiamento de $1 trilhão por ano para combater mudanças climáticas. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso um projeto de lei que isenta do imposto de renda quem ganha até R$5.000 mensais e oferece descontos parciais para renda entre R$5.000 e R$7.000. A medida, que vale a partir de 2026, deve beneficiar cerca de 10 milhões de contribuintes. Para compensar a perda de arrecadação, a proposta prevê taxar adicionalmente quem ganha mais de R$50.000 por mês, com alíquotas de até 10% para rendas acima de R$1.200.000 por ano. O projeto também aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para R$3.036 este ano, equivalente a 2 salários mínimos. Putin e Trump acertam cessar-fogo parcial de 30 dias na Ucrânia, poupando infraestrutura energética. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Em uma ligação de quase 2 horas, o presidente Vladimir Putin da Rússia e Donald Trump dos Estados Unidos acertaram um cessar-fogo parcial de 30 dias na Ucrânia, que poupará a infraestrutura energética do país. A Casa Branca celebrou o acordo, mas destacou que ele não atende à proposta inicial de uma pausa total de 30 dias, o que pode dificultar negociações de paz. O Kremlin afirmou que Moscou respondeu positivamente à proposta de Trump e já ordenou cessar fogo às tropas russas. Putin e Trump também discutiram a troca de 175 prisioneiros russos por ucranianos, marcada para esta quarta-feira. A Ucrânia ainda não se manifestou sobre os termos do acordo. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Os preços dos combustíveis subiram mais que a inflação em fevereiro, com alta média de 2,89%, enquanto o IPCA registrou 1,31%. A gasolina aumentou 16 centavos por litro, o etanol 17 centavos e o diesel 27 centavos. Parte do aumento foi causado pelo reajuste do ICMS, que subiu 10 centavos na gasolina e 6 centavos no diesel. Especialistas explicam que o efeito cascata do ICMS, somado ao aumento do preço do diesel pela Petrobras e a alta do dólar, contribuíram para a elevação dos preços. Em 10 estados, o etanol ainda compensa mais que a gasolina, custando até 70% do valor do combustível fóssil. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites. Está no Diário de Pernambuco. O Ministério Público de Pernambuco denunciou o ex-vereador de Tupanatinga, Luciano de Souza Cavalcante, de 59 anos. No dia 6 de março, Luciano foi filmado atirando em uma mulher em um motel em Garanhuns, no agreste de Pernambuco. A denúncia foi aceita pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco na terça-feira 18. Luciano vai responder por tentativa de feminicídio mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Segundo a promotoria, o ex-vereador tentou matar a vítima por razões da condição do sexo feminino mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e através de disparos de arma de fogo de uso permitido, não concluindo o seu intento por motivos alheios à sua vontade. A denúncia narra que ele entrou em discussão com uma mulher no quarto do motel e passou a agredi-la com socos no rosto. Em seguida, ela se dirigiu ao portão para deixar o estabelecimento.
Tá no site do Jamildo. De acordo com o balanço consolidado das estatísticas criminais apresentado pela Secretaria de Defesa Social na reunião de monitoramento do Juntos pela Segurança na segunda-feira 17, o governo de Pernambuco finalizou o mês de fevereiro com o menor número de roubos em todas as regiões do estado, com uma queda de 9,7%, uma diminuição dos crimes violentos patrimoniais, ou seja, roubos passaram de 3.925 registros de fevereiro de 2024 para 3.545 em fevereiro de 2025. Já as mortes violentas intencionais foram de 308 para 260 registros, com a redução de 15,6%. Se tratando especificamente de furtos e roubos de celulares, a queda foi de 25,8%, saindo de 5.298 casos em fevereiro de 2024 para 3.930 em fevereiro de 2025. Em relação aos roubos, o Sertão saiu à frente na redução, com 30,7%, 199 para 138 casos. Tá no blog da Folha. O prefeito do Recife, João Campos, vai participar do congresso do PSB em Afogados da Ingazeira, município do Sertão Pernambucano. O encontro está marcado para o dia 30 e acontecerá no Cine São José a partir das 9 horas. João Campos é o nome do partido que deverá disputar o governo de Pernambuco nas eleições do próximo ano. A programação está sendo vista como um dos passos para a campanha ao Palácio do Campo das Princesas e deve reunir líderes não apenas do Sertão do Pajeú. O PSB está realizando os encontros municipais desde o dia 10. Pelo calendário, poderá estender-se até o dia 31. Na próxima terça-feira, dia 25, o evento será no Recife e o prefeito deve participar também. O congresso na capital pernambucana está previsto para acontecer a partir das 14 horas na sede do Diretório Estadual do partido, no bairro do Espinheiro, zona norte da cidade. O Rádio Notícias volta já. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Os ataques israelenses mais intensos desde o cessar-fogo de janeiro deixaram mais de 400 mortos em Gaza nesta terça-feira 18, segundo o Ministério da Saúde do território palestino. Entre as vítimas estão crianças e líderes do Hamas, como o chefe do governo local e o vice-ministro do interior. O exército israelense ordenou a evacuação de áreas fronteiriças, classificando-as como zonas de combate perigosas. O ministro da Defesa de Israel afirmou que o país continuará os ataques até que todos os reféns sejam libertados e o Hamas seja destruído. O Hamas acusou Israel de violar o acordo de cessar-fogo e disse estar em contato com mediadores internacionais para frear a escalada de violência. Agricultores têm até 31 de março para inscrever propostas no Programa de Aquisição de Alimentos. José Carlos Andrade traz mais informações. O prazo para as organizações familiares inscreverem propostas no Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, foi prorrogado até 31 de março. Dessa forma, os agricultores familiares vão ter mais tempo para transmitir à Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, os projetos de compra com doação simultânea, CDS. As propostas para o PAA devem contar no mínimo com 50% de participação feminina. Quanto maior for a participação das mulheres nas propostas, maior vai ser a pontuação recebida. Os projetos que contarem com maior envolvimento da juventude rural também vão ser priorizados. As propostas agroecológicas e orgânicas estão na lista das prioridades, assim como as iniciativas com a participação de indígenas, comunidades quilombolas, assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, PCTs. Cada organização fornecedora pode ter acesso a, no máximo, R$1.500.000 por ano. O limite por agricultor familiar é de R$15.000. Em caso de dúvidas ou de necessidade de outras informações sobre a elaboração e a inscrição dos projetos, as cooperativas e associações podem procurar as superintendências regionais da CONAB em cada estado. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, anunciou que tirará licença de seu mandato para continuar nos Estados Unidos, onde está há 20 dias fazendo campanha contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em vídeo publicado no YouTube, ele afirmou que a decisão visa enfrentar o que chamou de regime de exceção no Brasil, acusando Moraes de querer prendê-lo. Eduardo, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, também mencionou o inquérito do golpe, no qual é citado pela Polícia Federal por suposta ligação com a minuta do golpe. Ele disse que não descansará até garantir eleições limpas e transparentes, apesar de a lisura do processo eleitoral brasileiro ter sido confirmada por entidades internacionais. Rádio Notícias. A informação na hora certa. FPM em alta, verba essencial para saúde e educação. Recurso totaliza mais de 1,2 bilhão de reais, um aumento de 37% em comparação ao ano passado. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. A segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, referente ao mês de março, será transferida aos municípios brasileiros nesta quinta-feira. Ao todo, os entes partilham o valor líquido de 1,2 bilhão de reais. O montante é cerca de 37% maior do que o repassado no mesmo período do ano passado. No segundo decênio de março de 2024, o valor foi de 880 milhões de reais. O especialista em orçamento público, César Lima, reforça que se trata de uma verba relevante, sobretudo para os municípios menores, nos quais os recursos podem ser utilizados em áreas essenciais como saúde e educação. Segundo ele, normalmente a segunda parcela de cada mês é menor, o que explica a queda em relação ao primeiro decênio de março deste ano. Um resultado positivo em relação ao ano passado, menor do que o último decênio, mas é normal, um decênio intermediário aí que sempre vem num valor menor. Mas em comparação com o ano passado, nós temos aí um resultado bem mais positivo. Então, continuamos aí num ritmo de crescimento do FPM e vamos esperar aí que, apesar das medidas de controle de demanda do governo, né, o FPM não sofra tanto em relação a estes índices. O estado que conta com a maior parcela é São Paulo. Ao todo, serão destinados cerca de 148 milhões de reais para os municípios da unidade da federação. Entre as prefeituras paulistas que recebem os maiores valores estão São José dos Campos, Marília e Limeira, com quase 650 mil reais cada. Já entre as unidades da federação que recebem o menor valor do FPM está Roraima, com cerca de 887 mil reais partilhados entre municípios como Alto Alegre, Cantá e Caracaraí, com aproximadamente 73 mil reais cada. Os valores do FPM são compostos de recursos arrecadados pela União por meio do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Os percentuais de participação de cada município são calculados pelo Tribunal de Contas da União de acordo com o número de habitantes de cada cidade e a renda per capita. Normalmente, os valores do FPM são repassados aos municípios brasileiros nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Caso a data caia no final de semana ou feriado, o pagamento é feito no primeiro dia útil anterior. Reportagem Marquesan Araújo. O Azerbaijão, anfitrião da COP29 em 2024, e o Brasil, que sediará a COP30 em 2025, defendem um acordo global de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano até 2035 para apoiar países em desenvolvimento no combate às mudanças públicas. O embaixador do Azerbaijão também ressaltou a parceria estratégica com o Brasil, com foco em áreas como agricultura, energia e tecnologia. A visita do embaixador ao Brasil incluiu a discussão sobre o acordo de paz entre Azerbaijão e Armênia, encerrando quase 4 décadas de conflitos. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.